Bom, sejam todos bem-vindos ao terceiro encontro do minicurso online de Direito Ambiental e Compliance. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco, portanto, de um assunto tão importante, interessante, né, e tão esperado aí no nosso curso sobre compliance. A gente dividiu o curso em 4 encontros, sendo que os 2 primeiros a gente ia tratar de assuntos mais relacionados à área do direito, né? Portanto, direito ambiental, conceitos introdutórios, noções básicas, o que é o direito ambiental, o que é dano ambiental, a responsabilidade jurídica ambiental. Então, no primeiro e no segundo encontro, a gente trata dessas questões que são extremamente relevantes para fundamentar o terceiro e o quarto encontro, que a gente vai falar basicamente sobre compliance hoje. E na próxima aula, no último encontro, portanto, a gente vai falar sobre riscos socioambientais e sobre sustentabilidade, trazer um pouco isso também para as empresas, né? Para a noção, para que a gente está falando sobre empresa, portanto, a gente vai trazer essa realidade, portanto, para as empresas. Então, pessoal, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o conceito de compliance, né, o conceito que está na lei, inclusive, o conceito de compliance, e não só o conceito, mas principalmente as características do compliance. Nós vamos analisar o contexto normativo do compliance no mundo, e aí a gente vai ver as principais normas que estão relacionadas ao compliance no mundo, as normas internacionais, principalmente. Em seguida, a gente vai analisar o contexto normativo no Brasil, como é que se começou a falar de compliance no Brasil, quais são as primeiras normas, né, e leis que regulamentam o que se entende por compliance no Brasil. E, por último, a gente vai falar um pouco sobre compliance ambiental, que é um assunto também bem novo, bem atual, né? E a gente vai entender um pouco o que seria isso, qual que seria o objetivo desse compliance, dessa modalidade de compliance, melhor dizendo, né? E vamos dar alguns exemplos sobre isso, ok? Então, eu espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Foi preparado com bastante carinho, atualizando aí as informações, porque é um assunto que sempre é bem dinâmico e sempre tem muitas coisas acontecendo em relação a esse assunto. Então, espero que vocês aí se divirtam na aula de hoje e se divirtam aprendendo, né, que é a melhor forma de aprender. Bom, como de praxe, eu trago aí algumas notícias da mídia. Antes da gente entrar, portanto, no conceito propriamente dito, na aula de hoje, na teoria, né, que a gente traz, eu gosto sempre de contextualizar com algumas notícias que a gente viu na mídia, portanto, que fundamentam aí, que vão fundamentar e que vão justificar a nossa aula de hoje. Ok? Então, dia 11 de julho de 2019, saiu na revista Época Negócios, e foi publicado nesse site aqui embaixo, que eu coloquei para vocês, que a Justiça Federal determinou que a Vale, portanto, a empresa Vale, né, de mineração, a mineradora Vale, apresentasse em juízo, ou seja, em audiência na Justiça, por conta dos danos que a Vale por conta dos processos judiciais que a Vale está sofrendo até agora, por conta dos danos causados em Brumadinho, e a gente já viu isso no encontro passado, a Justiça Federal determinou, portanto, que a Vale tivesse que apresentar na Justiça, provar a sua governança. Né, para quem a gente vai indiretamente falar do conceito de governança, né, durante a nossa aula de hoje, na próxima aula, mas a gente não vai aprofundar nesse aspecto, mas é impossível não falar de compliance sem falar de governança, ok? E nessa matéria, que vocês podem ler na íntegra aqui nesse site, que está no final, aqui embaixo do slide, a Justiça Federal, portanto, determina que a Vale apresente para o juiz, né, na audiência,
a sua estrutura de compliance ambiental. Veja que coisa mais inovadora, né? Que o Poder Judiciário, através de uma sentença judicial, né, através de uma decisão, melhor dizendo, judicial, obriga aí a Vale, sendo ré no processo, né, a Vale estava sendo processada, portanto, provavelmente pelos danos que foram causados em Brumadinho, e uma das decisões preliminares que o juiz toma nesse caso, seria a juíza Diana Vanderlei, da 5ª Vara Federal de Brasília, ela obriga, portanto, ela determina que a Vale apresentasse a sua estrutura de compliance ambiental, indenizatória e reparadora, para que ela pudesse adquirir uma mineradora denominada Ferrous. Porque nesse momento aí de julho de 2019, basicamente 5 ou 6 meses após o dano de Brumadinho, a Vale resolveu adquirir outro grupo de mineração, uma outra empresa mineradora, né, que é denominado Ferrous, e justamente na justiça, por estar sendo processada, a justiça entendeu que primeiro a Vale precisaria apresentar e provar que ela teria uma boa governança e principalmente que ela teria aí um plano de estrutura de compliance ambiental, indenizatório e reparador. O que significa isso? Dizer que a Vale devia apresentar em juízo, através de provas, através de um documento, comprovar para o juiz, obviamente, que ela estava indenizando as vítimas, né, de Brumadinho, e que caso houvesse outros danos ambientais, que ela já teria um plano de indenização e um plano de reparação para esses danos. De indenização tanto para a questão ambiental ou para as vítimas, né, que sofressem o dano diretamente, e a reparação, ou seja, despoluir caso estivesse poluindo, né, ou até mesmo recuperar os recursos ambientais ou até o próprio dano causado. Então, veja aí que a interferência e até mesmo a consciência, isso é muito novo, tá, gente? Isso, inclusive, foi de 2019, essa decisão, e vejam que é uma consciência que o Poder Judiciário já vem demonstrando nas suas decisões para valorizar a importância do compliance ambiental. Do compliance de uma forma geral, né? Eu quero falar aqui, primeiramente, de um compliance de uma forma geral, e depois a gente vai especificar do compliance ambiental. Mas vejam a importância de uma decisão judicial como essa, que valoriza, que traz à tona, portanto, a importância, a real necessidade de qualquer empresa, portanto, não estou falando aqui só de mineradoras, porque a gente vai ver que, pelo simples fato de ser empresa, você já está causando um impacto no meio ambiente, na natureza e principalmente na sociedade. As empresas, elas são criadas para satisfazer as necessidades humanas, sejam por produtos ou serviços, né? E, obviamente, que um dos objetivos da empresa é obter o lucro. E aqui, no caso, a Vale, a gente sabe que uma das maiores, se não a maior mineradora do mundo, né, a maior multinacional de mineração do mundo, né, ela precisa ter, obviamente, uma estrutura de compliance para evitar que danos como Brumadinho ocorram. E, nesse sentido, aqui o Poder Judiciário valorizando a importância do compliance. Por isso que eu trouxe aqui essa matéria, que eu achei que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, e que a gente possa aí fundamentar e exemplificar também para vocês, informando que o Poder Judiciário já está tomando essa consciência, né, essa nova consciência, até mesmo, por que não dizer, biocêntrica, é uma nova consciência, informando aí, determinando que as empresas, elas precisam adotar um sistema de compliance ambiental, né, para evitar que os possíveis danos possam ocorrer, ok? E outra matéria, e aí mais recente, da semana passada, inclusive, do dia 13 de maio de 2020, saiu no El País Brasil, tá? Aqui tem um site para vocês lerem a matéria completa, que saiu da seguinte manchete: danos ambientais e violações de direitos humanos excluem Vale e Eletrobras de fundo soberano.
O que significa isso? Aqui eu coloquei um trecho da matéria. A Noruega decide vetar investimentos do maior fundo soberano do mundo em companhias brasileiras após analisar impactos socioambientais de desastres de mineradoras e mega empreendimentos na Amazônia. O fundo administra reserva de mais de US$ 1 trilhão oriundo dos lucros gerados pelo petróleo. Com isso, as companhias punidas não poderão mais receber investimentos em ações do fundo, que somente no Brasil tem quase US$ 10 bilhões aplicados. O que significa dizer isso, gente? Como está na matéria, a Noruega, ela é detentora, né, ela gerencia um fundo soberano, né, no mundo para poder investir em recuperação de impactos socioambientais, principalmente na Amazônia. E ela sempre investiu, né, esse fundo foi criado, salvo engano, em 2008, é um fundo também que é ligado ao Fundo Amazônia, né, que foi recentemente suspenso, acho que a gente até falou sobre isso nas últimas aulas, e, portanto, esse fundo, ele investe em empresas para poder recuperar os impactos causados, principalmente na região amazônica. E, nesse sentido, recentemente, o comitê desse fundo se reuniu na Noruega e decidiu suspender e vetar investimentos em duas grandes empresas brasileiras como Vale e Eletrobras, sobretudo levando em consideração os danos socioambientais e violações de direitos humanos decorrentes de Mariana e Brumadinho, no caso da Vale, e da Eletrobras, imaginem qual seja o empreendimento que causou muitos danos. Sim, a construção de Belo Monte, da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, que a gente viu no primeiro encontro, lembram? Então, portanto, esse fundo decidiu suspender, vetar, na verdade, investimentos a essas empresas, tendo em vista que elas estavam cometendo impactos socioambientais desastrosos, obviamente, né? E violações de direitos humanos, porque a gente sabe aqui, já aprendemos que quando há uma violação, quando há um dano ambiental no meio ambiente, nos ecossistemas, por exemplo, né? Quando há um dano ambiental, inevitavelmente poderá haver um dano, uma violação aos direitos humanos, porque a gente está falando aqui de meio ambiente, a gente está falando de um bem jurídico, que são os ecossistemas, que são os elementos da natureza, que são fundamentais para a garantia da vida em todas as suas formas. Não só da vida humana, mas da vida em todas as suas formas. E por conta disso, se a gente for trazer para a vida humana, né, a gente tem um ambiente desequilibrado, a gente pode ter uma ameaça ao direito à saúde e ao direito à vida. E esses direitos são direitos humanos. Então, é muito o dano ambiental, ele está muito próximo, é um limiar muito tênue em relação à questão dos direitos humanos, porque é inevitável, né, da gente justamente não violar direitos humanos ocorrendo um dano ambiental. Okay? Então, isso foi uma matéria que saiu dia 13 de maio, recente, e, portanto, houve aí mais esse prejuízo, na verdade, para o Brasil em matéria ambiental, aí falando, inclusive, do princípio do retrocesso, que parece que cada dia que passa, a gente vai caminhando para trás nessa questão do retrocesso ambiental, ok? E isso aqui relacionado, obviamente, com a nossa disciplina, a nossa matéria de hoje, compliance, significa dizer que esses fundos de investimento, né, para recuperação do dano ambiental, eles levam em consideração o quê? Que essas empresas não violem direitos humanos, que essas empresas estejam de acordo com a lei, que essas empresas, portanto, evitem os impactos socioambientais, que essas empresas evitem a qualquer custo, né, principalmente os danos decorrentes das suas atividades. Que essas empresas estejam, portanto, com o que a gente chama de política de integridade em dia. E aí eu começo, portanto, o conceito.
de compliance. Esses dois exemplos para trazer para a gente a importância do compliance atualmente. E se todas as empresas tivessem a consciência da importância de se estabelecer, né, o compliance na estrutura da empresa, no seu modelo de negócio, muitos danos ambientais poderiam ser evitados. E não só danos ambientais, violações de direitos humanos e, principalmente, poderia se evitar até a pobreza, as desigualdades sociais, né? Incentivar, inclusive, aprofundar esses problemas sociais que a gente vai ver que estão diretamente relacionados com a atuação das empresas. Bom, então vamos ver, portanto, o conceito de compliance. Aqui eu trago um conceito da doutrina que determina, trata-se de uma função instituída nas organizações, e aqui organizações sociais, todas as pessoas jurídicas, não só aquelas que realizam atividade empresária, mas que realizam atividade econômica, né? A gente já falou um pouco dessa diferença. A atividade econômica ela é mais abrangente, não necessariamente ela visa um lucro, como atividade empresária, que necessariamente precisa obter o lucro, né? Mas a atividade econômica, ela impacta na sociedade através de serviços, através de fornecimento de produtos, né? De uma forma mais ampla. Por exemplo, uma associação, um instituto, uma fundação, né, que são pessoas jurídicas que não necessariamente obtêm o lucro, né, o objetivo não seria esse, diferentemente, por exemplo, de uma empresa, ok? Então, aqui trata-se de uma função instituída nas organizações que lhe assegura a aderência a regras legais, regulamentares, as políticas internas e as boas práticas do mercado, evidentemente alinhadas aos objetivos globais da organização. Funciona também como uma ferramenta institucional para identificar riscos e, portanto, mitigá-los, para evitar perdas financeiras por sanções legais e regulatórias. Então, aqui a gente começa a falar um pouco desse conceito, né, adentrar um pouco no conceito de compliance, levando em consideração, principalmente, gente, que esse conceito ele é aplicado em todas as esferas da sociedade, não só em todas as pessoas jurídicas, não só pessoas jurídicas de direito privado, por exemplo, as empresas, mas principalmente pessoas jurídicas de direito público, como, por exemplo, agências reguladoras, secretarias, órgãos públicos, a instituição, o Estado, né, seja a União Federal, os estados, os municípios, as prefeituras, todos os poderes, inclusive, deveriam criar uma estrutura de compliance para evitar, principalmente, o que a gente vai falar muito aqui, que é uma das origens do compliance, a corrupção, né, gente? Se a maior parte dos órgãos públicos, ou se a nossa estrutura de poder obedecesse às leis que são criadas pelo próprio Estado, né, a gente evitaria aí muitos problemas, a gente evitaria muitas crises econômicas, a gente evitaria aí muita desigualdade, muitos danos ambientais e muitas violações de direitos humanos. Então vejam a importância e a riqueza de se obter dentro de uma empresa, ou dentro de um estado, ou dentro de um município, ou dentro de uma associação, seja a pessoa jurídica que for, uma estrutura de compliance comprometida, aí, obviamente, com boas práticas de governança. E aqui a gente fala de governança, que é justamente aquela noção de você estruturar a sua empresa, estruturar a sua pessoa jurídica, estruturar o seu órgão, né, ambiental, por exemplo, de forma que ele vá, portanto, gerar valor. E não estou falando aqui valor, no caso das empresas, valor de mercado no sentido de obter lucro, mas gerar valor para a sociedade, de alguma forma contribuindo para a melhoria e, por que não, a redução dos problemas sociais. Porque, como eu falei, as empresas elas impactam diretamente na sociedade, já que elas produzem, né, elas fornecem produtos e serviços, né, e, portanto, está lidando diretamente com pessoas, com o público em geral, com pessoas físicas e jurídicas, inclusive.
Portanto, o conceito de compliance, ele tem essa responsabilidade, né? Ele revela, na verdade, para quem tiver essa estrutura, né, de compliance no seu modelo de negócio, ele impõe a necessidade aí de aderir às regras, às leis, os regulamentos, às políticas internas, criar políticas internas dentro dessas organizações, né, criar, inclusive, por exemplo, um código de conduta ética. Quem trabalha em alguma empresa já deve ter se deparado, com certeza, sendo funcionário de alguma empresa ou de algum instituto, de alguma organização, já deve ter se deparado, com certeza, com um preenchimento aí de um código de ética, de condutas, de boas práticas de mercado, de governança, etc. Tudo isso está diretamente relacionado com o conceito de compliance, né, e justamente deve estar alinhado com o objetivo, claro, da organização, a atividade que ela exerce. E aí, o final do conceito diz que funciona também como uma ferramenta institucional para identificar riscos, por isso que a gente vai falar de riscos no próximo encontro. Eu preciso identificar os riscos, ter conhecimento dos impactos que a minha atividade causa, e pasmem, muitas empresas não têm conhecimento dos impactos que elas causam na sociedade. Eu não estou falando aqui só ambiental, impactos sociais, impactos ambientais, impactos econômicos, impactos políticos também, né? Então, nesse sentido, é importantíssimo para eu ter uma estrutura eficaz, eficiente de compliance, que eu saiba o que eu estou ocasionando na sociedade, quais são os meus impactos como empresa, para eu poder o quê? Mitigá-los, para eu poder reduzi-los e evitá-los, na verdade, né? O objetivo não é cometer o impacto, o objetivo negativo que eu falo. O objetivo é não cometer, mas se for impossível, o que eu preciso fazer é mitigar, reduzir, compensar esses impactos, para principalmente evitar o quê? As perdas financeiras das empresas. A gente vai ver aqui muitas empresas que faliram por conta disso. Muitas empresas que sofreram sanções legais muito altas, multas muito altas, e acabaram quebrando, justamente porque não tinham no seu interior um programa de compliance, que a gente vai ver aqui na aula de hoje, bem definido. Então, é nesse sentido que o conceito de compliance ele serve justamente para um novo modelo de negócio, uma nova consciência empresarial, né, e que não só no âmbito empresarial, a gente fala muito de empresa, porque aqui a gente vai focar no âmbito da pessoa jurídica de direito privado que realiza atividade empresária, né, que é o conceito, portanto, de empresa, de empresário, é aquele que realiza atividade empresária de acordo com o Código Civil. Porém, esse conceito ele pode ser aplicado, como eu falei, em todos os outros âmbitos da sociedade, seja na política principalmente. A gente precisa, mais do que nunca, que os nossos políticos tenham a consciência do que é moral, do que é ético, para evitar o câncer, infelizmente, da política brasileira, que é a corrupção, né? A gente sabe aí, tem inúmeros exemplos, a gente vai trazer aqui na aula de hoje, inúmeros exemplos sobre essa questão da corrupção, ok? Bom, avançando um pouco, outro conceito que eu trago bem mais profundo aí de compliance seria que o conjunto de medidas internas que permite prevenir ou minimizar os riscos de violação às leis decorrentes de atividade praticada por um agente econômico e de qualquer um de seus sócios ou colaboradores. Vejam, quando a gente falou de responsabilidade jurídica, a lei, por exemplo, de crimes ambientais, ela permite a responsabilização não só da pessoa jurídica, mas de todos os sócios, acionistas, gerentes, colaboradores, diretores e todos que estejam em cargos de confiança daquela companhia ou daquela organização. Então, nesse sentido, é extremamente importante a gente ter essa estrutura de compliance, esse programa de compliance, porque não é só a pessoa jurídica que vai ser responsabilizada, todos os outros, todos os demais, né, funcionários aí que estão em cargo de liderança poderão ser responsabilizados também, ok? Bom, então,
para minimizar os riscos de violação às leis decorrentes de atividade praticada por um agente econômico e de qualquer um de seus sócios ou colaboradores. Por meio dos programas de compliance, que a gente vai ver aqui nesse encontro, os agentes reforçam seu compromisso com os valores e objetivos ali explicitados, primordialmente com o cumprimento da legislação, que é o mais importante. Claro que se a gente viola a lei, a gente já viu o conceito, inclusive, de ato ilícito e de crime ambiental, por exemplo, se a gente viola, e de dano ambiental, se a gente viola a lei, a gente vai ter que ter, nós temos a obrigação, no caso, cometendo um ato ilícito, de reparar aquele dano, que é a responsabilidade, é o conceito de responsabilidade. E se eu cometo um crime, eu vou sofrer também uma sanção na área criminal, na esfera penal. Então, é importantíssimo eu ter como empresa, como organização, essa noção de que eu preciso obedecer ao que está determinado na lei. A lei, ela foi criada para ser cumprida e não relativizada, flexibilizada, e aquele ditado bem comum que a gente fala no linguajar informal, leigo, para os amigos a lei, para os inimigos os rigores da lei. Isso é totalmente parcial, né? Porque a lei, ela deve ser obedecida para todos. A lei, ela não deve escolher um grupo de pessoas, não deve escolher uma etnia, né, uma nacionalidade. Não, ela é feita para todos. Todos devem obedecer à lei. É um princípio básico da lei, inclusive. E eu não posso dizer que eu não conhecia aquela lei, eu não sabia que aquela lei existia, para poder argumentar que eu não cumpri com a lei. Também não posso utilizar esse argumento, totalmente errado no mundo jurídico, né? Quem é da área do direito sabe. Eu preciso, inclusive, tomar conhecimento de quais leis existem, e óbvio, quando eu vou abrir uma empresa, abrir um negócio, realizar alguma atividade econômica, eu preciso ter um conhecimento das leis que vão regulamentar aquela minha atividade. Porque caso eu não realize o que está determinado na lei, eu posso vir a sofrer uma sanção e até mesmo ser responsabilizado por um crime que eu cometi. Ok? Então, por meio de programas de compliance, os agentes reforçam seu compromisso com os valores e objetivos ali explicitados, primordialmente com o cumprimento da legislação, e esse é o maior objetivo. Esse objetivo é bastante ambicioso e, por isso mesmo, ele requer não apenas a elaboração de uma série de procedimentos, mas também, e principalmente, uma mudança na cultura corporativa. Essa, eu acho que é a chave da questão. Justamente uma mudança na cultura corporativa. Os empresários, eles já sabem, né, que obedecer às leis ambientais é benéfico ao negócio. Eles já sabem, os donos das maiores empresas no mundo, por exemplo, as petrolíferas, ou as siderúrgicas, mineradoras, ou aquelas empresas de geração de energia, que são as empresas que mais impactam o meio ambiente, eles já têm a consciência de que os danos ambientais provocados por essas empresas impactam negativamente no negócio deles, no modelo de negócio dessas empresas. Porque o dono de uma empresa mineradora que causa uma poluição no meio ambiente, uma poluição no ar, uma poluição no rio, vai também ser impactado, mesmo que indiretamente. Ele vive no meio ambiente, não adianta. O problema é que ainda não incorporaram essa cultura corporativa de mudança mesmo, de atitude, de mudança cultural, de ganhar dinheiro. E aí eu estou falando de capitalismo mesmo. Né? E no primeiro encontro que a gente viu, acho que foi o primeiro ou o segundo, que aquela matéria da Angela Merkel coloca muito bem isso, né? Aquele discurso que eu mostrei para vocês, da primeira-ministra alemã, dizendo que após a pandemia não há outra saída senão o mundo adotar a economia verde para poder sair dessa crise econômica que a gente está entrando pós-pandemia, pós-Covid-19. Então, essa mudança de paradigma, essa importância, né, que as empresas, que as corporações e organizações precisam adotar daqui para frente, claro, isso é muito novo, a gente vai ver que as leis são muito recentes, principalmente no Brasil. Mas é preciso adotar essa cultura corporativa
de valorização, de geração de valor compartilhado, que a gente vai falar na próxima aula um pouco também, né? Eu preciso, como empresário, entender que eu preciso do lucro, sim, porque a minha atividade empresária, ela não vai se sustentar sem um lucro. Porém, eu preciso não pensar somente no dinheiro e, principalmente, essa cultura corporativa, essa nova cultura corporativa sustentável deve fazer parte do meu modelo de negócio, do meu plano de negócio quando eu for criar minha empresa, da estrutura da minha empresa e, principalmente, ter a consciência, e eu como líder, eu como empresário, tenho que passar isso para os meus funcionários, ter a consciência de que a minha atividade está impactando a sociedade. E que, por que não, eu não posso ter aí a obrigação de tentar minimizar os danos causados que eu cometo na sociedade, não só danos ambientais, a gente vai falar de riscos socioambientais, né, porque não dá para dissociar a questão social com a questão ambiental e econômica, que é o tripé aí da sustentabilidade, que a gente vai ver também na próxima aula. Então, essa cultura corporativa é de extrema importância para que os empresários, os empreendedores, né, implementem na raiz da estrutura das suas companhias para que eles possam, portanto, aí, aplicar o compliance e evitar os danos causados. O programa de compliance terá resultados positivos quando conseguir incutir nos colaboradores a importância em fazer a coisa certa. Então, parece ser muito simples, né, gente? Na verdade, é simples, só que ainda há uma cultura no mundo corporativo de que se preocupar com o meio ambiente vai gerar custo para a empresa. E, na verdade, não vai gerar custo, pelo contrário, é mudar a chave, é virar a chave mesmo para essa nova consciência sustentável, de que eu evitando o dano, eu vou evitar custo. Porque se eu descumprir a lei, como a gente já viu, eu posso sofrer uma responsabilidade, até mesmo uma sanção, né, uma indenização, uma multa, enfim. Então, para eu evitar isso, é mais fácil eu ter um programa de compliance, né, que eu vá, inclusive, evitar o dano. Eu estou me preocupando com a sociedade, com a natureza, com os ecossistemas que a minha atividade impacta, e, principalmente, eu estou me preocupando com os meus recursos financeiros, né? No meu lado contábil da empresa também está se preocupando. Então, nesse sentido, está fortalecendo, inclusive, todos os âmbitos da empresa. Então, é nesse sentido que o compliance é extremamente importante. E ele vai trazer aí essa nova cultura corporativa no interior das organizações. Ok? Bom, eu trago aqui rapidamente algumas características que eu até extraí para melhor visualizar, para vocês melhor visualizarem, eu extraí desses conceitos algumas características que devem estar dentro desses programas de compliance, que devem revestir esses programas de compliance. Características do compliance, portanto, conformidade com normas internas e externas. Cada organização, cada corporação, cada órgão, por exemplo, ou cada empresa tem as suas normas internas, seu código de conduta ética, as suas normas internas de boas práticas. Então, além dessas normas, as empresas elas precisam respeitar as normas externas, as normas elaboradas pelo poder público. Aqui a gente está falando norma num contexto bem amplo, bem abstrato, não somente normas jurídicas, que são aquelas que são criadas pelo poder legislativo, mas normas internas da própria empresa, normas de integridade, normas de boas práticas, normas de conduta ética dos seus funcionários. Então, é importante a empresa ter essas duas visões. Outra característica, como a gente já mencionou no conceito, seria a cultura empresarial ética. E a gente vai ver, gente, que a corrupção ela não está somente na política desse país, infelizmente. Ela também, e principalmente está, que foi o que deflagrou aí, que deu origem, né, a maior investigação de corrupção da história desse país, que foi a Lava Jato, vocês devem ter acompanhado, obviamente que
a gente percebeu, a partir dessa investigação, que a corrupção também está entranhada no setor corporativo empresarial deste país. Então, a cultura empresarial ética ela é extremamente importante para uma empresa que tem o seu programa de compliance bem desenvolvido, porque sem ética, sem fazer o bem, sem fazer a coisa certa, a empresa não caminha. E muitas empresas acabam falindo por conta dessa má conduta, dessa má administração, e principalmente de não ter um bom programa de compliance, ok? Outra característica, prevenir, detectar e responder desvios de normas. Isso é extremamente importante. Isso quem faz é o próprio departamento, e a partir de 2010, 15 mais ou menos, a gente vai ver que as leis se intensificaram no Brasil e as empresas começaram, principalmente em decorrência da Lava Jato, começaram a criar departamentos de compliance dentro das empresas. Tem o departamento jurídico, o departamento financeiro, contábil, RH, por que não de compliance? Porque são profissionais técnicos responsabilizados, né, que têm a competência, estudaram, são especialistas no assunto, que têm a competência de prevenir os impactos que a minha atividade vai causar, né? Obviamente analisando ali a estrutura da minha empresa, analisando a atividade, o produto ou o serviço que eu coloco em circulação, eu posso, obviamente, analisar isso e prevenir alguns impactos causados. Eu posso detectar, principalmente, e responder desvios de normas, caso a minha atividade ou caso a minha empresa não esteja cumprindo com a norma tal. Geralmente, inclusive, nessas equipes, são equipes multidisciplinares que têm advogados, que têm contadores, administradores, têm gestores ambientais, engenheiros, enfim, né, justamente porque a gente sabe que dependendo, inclusive, da empresa, né, ela possui atividade econômica que impacta várias áreas, vários setores da sociedade. Então, por que não prevenir, detectar e responder a desvios de normas? Um funcionário, por exemplo, que deixa de cumprir com o código de conduta, com o código de conduta ética da empresa, ou até mesmo um setor da empresa, um contrato que foi firmado sob uma ilegalidade, ou até mesmo uma licitação que foi formada sobre ilegalidades, né? Isso tudo tem que ser respondido e tem que ser evitado nesses programas de compliance dessas empresas. Outra característica, engajamento de todos os colaboradores. Gente, não adianta, vocês imaginem uma empresa como a Petrobras. Tem milhões mais de, sei lá quantos mil funcionários, né, no Brasil inteiro. É óbvio que se eu não engajar todos os funcionários em todas as instâncias, em todos os setores, né, e principalmente partir do líder dessas empresas, né, partir das pessoas que assumem cargos de direção, e aí a gente viu aí, né, não preciso adentrar e exemplificar, mas a gente viu o que aconteceu com a Petrobras em 2014, 15, 16, né, várias pessoas que assumiam cargo de direção foram responsabilizadas por escândalos de corrupção. Então, é extremamente importante a gente engajar todos os colaboradores, e não só os colaboradores internos, não só os nossos funcionários, por exemplo, mas principalmente o que a gente vai falar de stakeholders, que são os nossos fornecedores, os nossos consumidores, e por que não até o poder público, porque nós como empresas, nós como organizações privadas, precisamos obedecer às leis, e quem faz as leis é o poder público. E a gente vai ver aí essa relação bem imbricada entre setor privado e setor público no Brasil, né? A gente já tem inúmeros exemplos nesse sentido. Então, engajar todos os nossos colaboradores. Desenvolver um programa de compliance ou de integridade, né, bem alinhado, bem desenvolvido, bem estruturado, bem claro, bem transparente, justamente para que os consumidores daquele produto ou serviço valorizem a empresa, valorizem a organização e justamente falem bem da empresa,
né? É óbvio que você não se orgulha de comprar roupa de uma loja que você sabe que matéria-prima do algodão daquela fábrica, daquela indústria têxtil é oriunda de trabalho escravo. É óbvio que você não vai se encher de orgulho. Pelo contrário, você vai ficar até com vergonha, né, de ser consumidor daquela marca que não se preocupa ou até mesmo incentiva, mesmo que indiretamente, o trabalho escravo, a exploração sexual infantil, a mão de obra infantil e etc., que são vários crimes, não só ambientais, como de direitos humanos. Então, é extremamente importante a gente ter essa noção e do próprio, obviamente, empresário, a própria empresa ter essa noção num programa de compliance bem estruturado. Priorizar a reputação e a imagem da empresa, que é, mais uma vez, um exemplo que eu dei. Né? É óbvio que você precisa, e quanto mais transparente for esse programa de compliance, quanto mais transparente for a empresa, mais ela gera valor compartilhado. E aqui, novamente, eu falo, e vou falar também no próximo encontro, que o valor compartilhado não é somente o lucro que ela obtém monetário, e principalmente o que ela gera de valor para a sociedade, né? Como uma forma de reduzir as desigualdades sociais, isso não é filantropia, tá, gente? Reduzir as desigualdades sociais, reduzir a pobreza, reduzir a discriminação, reduzir as iniquidades existentes na nossa sociedade, né? Justamente porque as empresas elas lidam diretamente com o público, com o consumidor, portanto, com consumo, de certa forma. Portanto, é extremamente importante e não adianta, o maior publicidade para a empresa é o boca a boca ainda. Obviamente que a gente tem aí um alcance absurdo na internet e tem muitas empresas que divulgam as suas atividades pela internet, pelas mídias sociais, isso é extremamente importante, mas também um postzinho falando mal de uma empresa, não reclame aqui da vida, isso já pode gerar, né, já pode prejudicar de forma contundente a reputação e a imagem da empresa. Então, obviamente, que a gente precisa ter, como empresário, essa preocupação. Okay? Eu vou falar agora sobre alguns casos para contextualizar o compliance no mundo. E eu trouxe aqui alguns exemplos bem simples que vocês já sabem, que vocês já devem ter ouvido falar, ou que já estudaram, né? E que a gente vai contextualizar de onde é que surgiu o termo de compliance no mundo. E aí a gente vai ver o contexto normativo no mundo e no Brasil. O primeiro deles, que a gente precisa mencionar, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, nos Estados Unidos, né? Houve a maior crise econômica, basicamente, do século XX, e aí, portanto, houve necessidade de se criar leis para recuperar o sistema econômico. Criou-se, portanto, o que a gente chama aqui no Brasil de agências reguladoras, para regular a economia, né, para taxar mais imposto, para dar mais subsídios, para dar incentivos fiscais, para que as empresas pudessem se recuperar. Algo um pouco semelhante que deveria acontecer pós-pandemia, né? E por conta disso, essas agências reguladoras, elas criaram alguns departamentos dentro dessas empresas chamados compliance officers, que eram justamente técnicos dessas empresas, né, que iam gerir o risco para evitar, obviamente, outras crises econômicas, principalmente com a preocupação de cumprir com a legislação que havia sido criada na época. Uma legislação que vai interferir na economia para evitar essas crises, né, para evitar danos, para evitar, portanto, que esses riscos venham à tona. E aí uma maior proteção também, uma preocupação maior para os investidores dessas empresas. Obviamente que os acionistas, os investidores das empresas, né, quando há um prejuízo causado por uma empresa, um dano causado por uma empresa, os investidores eles deixam de investir. Então, isso é um prejuízo também para a empresa. Então, começou a se perceber a necessidade de se estabelecer leis, criar leis que regulamentem o sistema econômico e que, portanto, pudessem aí, obviamente, evitar que esses riscos fossem concretizados, ok? Em 1974, a gente tem aí um escândalo chamado, nos Estados Unidos, conhecido como o Watergate, não sei se vocês já ouviram falar, que foi um dos maiores escândalos políticos da história norte-americana,
na época das eleições do presidente Richard Nixon, década de 70, 1974, acho que a maioria que está nos assistindo não era nascido, mas não sei se vocês estudaram pela história, isso é bem interessante, porque foi muito conhecido esse caso, e como o maior escândalo político, porque se evidenciou corrupção na campanha de Richard Nixon, e óbvio que a gente, se trouxer para o Brasil, vai ver que isso nunca deixou de existir, infelizmente, né? Escândalos de corrupção dentro de campanha política de presidente da República, infelizmente, nesse país é algo comum, né? E também se percebeu nessas eleições esquema de lavagem de dinheiro e espionagem política para favorecer o presidente. Então foi um escândalo, tem até filme sobre isso, eu até passo aqui na dica do dia, no final da referência, um filme que retrata esse escândalo na Casa Branca, ficou muito conhecido, e a partir desse evento, os Estados Unidos, o Senado americano, principalmente, a Suprema Corte americana, começou a se preocupar um pouco mais em criar leis para regulamentar lavagem de dinheiro como crime, regulamentar campanhas políticas, regulamentar a corrupção, porque justamente nesses âmbitos isso era totalmente prejudicial, poderia trazer uma nova crise política e econômica para os Estados Unidos. E, por fim, acho que ainda tem outros slides, mas acho que mais recentemente a gente viveu aí a crise de 2008, né, uma primeira grande crise econômica do século XXI, em que, por exemplo, o banco Lehman Brothers, o principal banco, a principal instituição financeira dos Estados Unidos, quebrou o quarto maior banco, né, dos Estados Unidos, que decretou a falência, né, através dessa nova crise econômica global, e foi a maior falência da história dos Estados Unidos. Uma dívida de 691 bilhões de dólares e 25 mil funcionários desempregados. Oriundo aí, obviamente, dessa primeira grande crise econômica do século XXI, em 2008 e 2009, né, em que grandes países no mundo sofreram uma grave recessão econômica, uma recessão econômica global, portanto, gerando desemprego, gerando dívida, gerando uma crise no sistema financeiro e econômico global, né? E aí, trazendo para a nossa realidade de hoje, claro, não tem como não falar, essa reportagem foi de março de 2000, eu não coloquei a data aqui, mas foi de março de 2020, eu consultei hoje, por exemplo, o índice Bovespa, já não sei mais nem se existe índice Bovespa, mas eu consultei também, está em queda simultânea depois de 2 meses de isolamento social e de quarentena e de pandemia global. O dólar está batendo na casa de 5,80, basicamente. O euro está batendo na casa de 6,50 ou 60. E, portanto, acho que a gente nunca viveu uma crise econômica tão acentuada, talvez sendo o maior tombo ou a maior crise econômica já vivida no século XXI. Claro, isso numa situação de pandemia, ok, mas mesmo antes da pandemia já vinha se agravando essa crise, e aqui a matéria diz que em 2020 o Bovespa cai 12%, pior tombo do século XXI, dólar bate 4,79, maior alta da história, mas agora, hoje, está em 5,80, já é a maior alta da história, e obviamente que a gente vê a influência de coronavírus no mercado internacional, a desaceleração do crescimento econômico e a redução de lucros. Claro, aliado aí à alta da produção e queda do preço de petróleo, sem considerar os riscos. Vejam que a gente sempre fala de riscos. Falar de compliance não tem como não falar de riscos. A gente vai estudar o que são os riscos na próxima aula, mas é justamente, a gente precisa analisar os riscos da atividade, analisar os riscos que a atividade, inclusive, pode sofrer, para que ela não seja prejudicada na sua função, na sua atividade, né, diária, na sua atividade econômica. E aqui, claro, influências externas ao setor econômico, principalmente ligado aí à produção e queda do preço de petróleo, a alta produção, o que aconteceu no final do ano passado, no início desse ano, houve uma grande produção de petróleo, mas houve uma queda de preço porque não conseguiu dar vazão a essa produção.
E logo em seguida veio a pandemia aí do coronavírus e, obviamente, desestruturou o sistema financeiro e econômico global mais uma vez. Ok? Então, no contexto normativo no mundo, esses fatos são importantes para contextualizar, mas a gente começa a perceber três grandes normas, três grandes tratados internacionais que regulamentam a corrupção no mundo, e a gente precisa falar deles para poder contextualizar a compliance. Convenção Interamericana contra a Corrupção da OEA, de Bogotá, de 1948, o primeiro documento internacional contra a corrupção. Leva em consideração a ética e a probidade administrativa e ressalta a prevenção, detecção, punição e eliminação da corrupção. Então, justamente, o primeiro documento basicamente importante, que deu visibilidade, né, contra a corrupção, seria a Convenção Interamericana contra a Corrupção da OEA. A Convenção da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, que é a famosa OCDE, 1999, que estabelece o dever dos estados que assinaram essa cooperação, obviamente, punirem severamente aquele que prometa ou entregue propina a um funcionário público estrangeiro numa relação comercial. Aqui, mais no âmbito dos estados-membros, serem responsabilizados, dos governos desses países serem responsabilizados no caso de propina com o funcionário público. Ok? Em 2003, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção seria o principal instrumento de caráter global que define medidas de prevenção e combate à corrupção, penalizando e ampliando as práticas corruptas que podem ser sancionadas, que podem ser responsabilizadas, né? E aqui também vejam que todas falam de corrupção, que existem inúmeros outros tratados internacionais, eu trouxe aqui as mais usuais, as que são mais mencionadas, inclusive, no contexto da corrupção, tanto em relações entre Estado, né, e organização, quanto relação de organização para organização também, né, práticas de corrupção, ok? No contexto Brasil, eu vou passar porque essas são as normas existem e vocês podem consultar na própria internet, e basta ler a norma para você saber o que elas dizem. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me perguntem. Mas eu acho que aqui é algo muito mais profundo e técnico para quem é da área do direito. Eu quero trazer um pouco mais de conhecimento também para quem não é da área. Ok? Então, no contexto normativo, a resolução 2558, normativo do Brasil, no caso, a resolução 2554 de 98 do Banco Central incorporou os princípios para uma supervisão bancária eficaz. Começou a se preocupar principalmente com as instituições financeiras, óbvio, que são as principais instituições que regulam as transações comerciais numa sociedade. Então, vamos aí regulamentar a atividade financeira. E o Bacen entendeu que deveria incorporar os princípios para uma supervisão bancária eficaz, que são princípios estabelecidos pelo Comitê da Basileia, que foi um comitê criado na década de 70, salvo engano, na Suíça, né, para supervisão bancária na Europa e depois para os Estados Unidos, e isso começou a ser adotado por todos os países. Okay? Então, a primeira resolução do Bacen de 98. Ao mesmo tempo, uma lei de 98, a Lei 9.613, que é a lei de combate ao crime de lavagem de dinheiro, cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o famoso COAF, que vocês já devem ter ouvido falar bastante ultimamente, né? Inclusive, principalmente no início do atual governo, do presidente da República, do presidente Bolsonaro, em que houve aí uma discussão muito grande, né, onde ficaria estabelecido o COAF, porque seria subordinado a que ministério e, portanto, isso poderia levar a entender uma flexibilização ou um controle maior do COAF desses... Porque o COAF ele é o órgão que vai disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. Né? Não preciso, se eu falar a palavra rachadinha para vocês já vão remeter a algumas atividades, né, que estão sendo investigadas, inclusive, atualmente, do atual governo, no âmbito do COAF. Então, portanto, ele é um órgão extremamente importante para determinar e identificar a ocorrência de atividades ilícitas no sistema financeiro nacional.
Em 2006, o Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção também foi aí de iniciativa do Instituto Ético, que é um instituto que prioriza o compliance, que prioriza a ética empresarial, portanto, para unir empresas com o objetivo de promover um mercado mais íntegro e ético e erradicar o suborno e a corrupção. Então, vejam que todos vão falar de corrupção de uma forma geral, e é justamente o maior problema, seja na política, seja no âmbito corporativo, empresarial, privado. É, infelizmente, o maior problema, por isso que a gente tem mais leis que vão regulamentar essas questões. E a pergunta é, por que é o maior problema? Porque, ao meu ver, na minha opinião, porque justamente essa cultura de obter o lucro a qualquer custo ainda está enraizado, principalmente no país chamado Brasil. Seja no âmbito público, seja no âmbito privado. No âmbito público ainda é mais grave, né? Porque a obrigação do poder público é a obrigação do poder público, não é uma faculdade. É a obrigação garantir direitos sociais, reduzir as desigualdades, né? Erradicar a pobreza, acabar com qualquer forma de discriminação na sociedade. Inclusive, hoje foi antecipado o Dia da Consciência Negra, né? Dia 20 de novembro, foi antecipado para dia 20 de maio. Eu não sabia que ia ser feriado, mas, na verdade, a nossa aula aqui é para pessoas que nem são de São Paulo, então a gente resolveu continuar normalmente. Ok? Então, é importante ter essa virada de chave que eu falei, a virada de consciência, essa virada, portanto, de cultura corporativa, que é uma nova cultura que vai pensar nessas questões sociais, ambientais e econômicas, principalmente, né? Numa cultura mais sustentável, mais biodiversa, digamos assim. E aí eu parto para a principal lei atual no Brasil, não tem como a gente não falar dessa lei, que é a Lei Anticorrupção 12.846 de 2013, que foi aprovada no governo Dilma, primeiro mandato do governo Dilma. Essa lei é um marco no sistema regulatório brasileiro, porque define o que é compliance, estabelece punição para pessoas jurídicas de direito público e privado, estabelece incentivos e benefícios às organizações que implantarem a prática de compliance. Então, olha que estratégia o poder público resolveu fazer. Bom, vamos incentivar essa galera a criar o seu programa de compliance, porque vai ser bom para todo mundo, inclusive para a própria empresa. Então, vamos dar incentivos e benefícios para essas empresas. Porém, né, muitas vezes a gente vê aí que o próprio governo, o próprio poder público descumpre a lei, né, e realiza atividades que devem ser responsabilizadas. Então, nesse sentido, o próprio poder público também tem que observar a lei anticorrupção, principalmente nas questões de campanha, de políticos, etc. Né? Se a gente for pegar aí um exemplo, a maior parte do nosso Congresso, a maior parte dos que compõem o atual governo são processados por corrupção. Então, a gente precisa também estar muito atento, né, que é o próprio Congresso que cria uma lei anticorrupção e os próprios congressistas, a maioria deles, inclusive, não tem moral nem ética para criar uma lei anticorrupção, já que eles são processados por corrupção. Mas isso é uma outra questão que a gente deixa para uma outra oportunidade. O artigo 1º dessa lei, essa lei, portanto, dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Lembrem que a gente falou na aula passada sobre a responsabilização administrativa, civil e criminal. A criminal está na lei de crimes ambientais. A civil e administrativa está na lei de anticorrupção. E, justamente, ela define práticas consideradas crimes, como a lavagem de dinheiro, por exemplo. Né? Essa lei também, aqui ao lado, define que o compliance é o conjunto de mecanismos e procedimentos voltados à proteção da integridade e da ética da empresa, com incentivo institucional à denúncia de irregularidades para apuração e punição. Então, ela define o que é compliance. Esses mecanismos e procedimentos voltados justamente para a aplicação da ética no setor empresarial, que é extremamente importante. Essa lei também determina que quanto mais ética e em conformidade às leis e regulamentos estiver, de fato, a empresa,
menor poderá ser a sanção a ela imposta. Claro, se ela está conforme a lei, e a palavra do inglês traduzido ao pé da letra para o português, compliance significa de acordo. Então, se a minha empresa está conforme, está de acordo com a lei, ela não vai sofrer sanção, né? A possibilidade de sofrer sanção e responsabilidade é muito menor se eu estiver confrontando ou se eu estiver descumprindo a lei. E aqui eu trago também um decreto de 2015, para terminar essa parte mais legal, mas é importante mostrar para vocês, um decreto 8.420 de 2015, que regulamenta a responsabilização também objetiva administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, também trazendo aí alguns outros conceitos bem importantes. Quais são, por exemplo, as sanções que essas pessoas jurídicas podem sofrer? Multa, publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora, significa que se ela for condenada a realizar alguma conduta, ela precisa publicar em jornais de grande circulação que ela sofreu a condenação, justamente para a sociedade tomar informação do que houve com aquela empresa, já que ela cometeu um dano, que ela cometeu um ilícito. Ela pode sofrer um processo administrativo de responsabilidade, e aqui no âmbito do interior dos órgãos regulamentadores, dos órgãos públicos, né, um processo administrativo oriundo da responsabilidade administrativa, que a gente falou na aula passada, e não uma responsabilidade jurídica, que aí deve partir do Poder Judiciário, de um órgão do Poder Judiciário, de um tribunal, de um juiz, de uma sentença judicial, tá? Então, essa lei ela vai regulamentar a responsabilidade administrativa, ok? E ela traz uma coisa que se falou muito na época, veja, 2015, né, já tinha deflagrado o que a gente conhece no Brasil como Lava Jato, que foi em 2014, e traz aí o acordo de leniência para aquelas pessoas jurídicas que colaborarem no processo administrativo, elas serão isentas ou terão as suas penas atenuadas, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo. Então, vejam aí coisas bem recentes, bem atuais, justamente para continuar incentivando que as pessoas jurídicas, no interior das suas estruturas, elas possam cumprir com a lei, né? Incentivar o cumprimento da lei. Vejam bem, se tivesse a cultura de cumprir com a lei, nada disso precisaria, né, existir. Mas a gente não tem no Brasil, infelizmente, uma cultura de aplicação de cumprimento da lei. E aqui eu trago rapidamente, para a gente falar, devido ao avançado da hora, é muito assunto e acabo me empolgando aí para conversar com vocês sobre esses assuntos que me é muito caro, que me é muito interessante. Então, eu trago rapidamente para mostrar que uma empresa ela precisa criar um programa de compliance, porque não um departamento de compliance dentro da própria empresa, com pessoas e técnicos especialistas na área. Existem, inclusive, consultorias atualmente que realizam esse programa de compliance. A empresa, se ela não tem condições de criar um departamento, ela pode terceirizar para que uma outra empresa de consultoria de compliance crie esse programa a ser implementado, que ele possa, que essa terceirizada possa, inclusive, capacitar os funcionários daquela empresa, né? Então, isso é extremamente importante. Um programa de compliance é desenvolvido pela própria empresa, ou ela pode terceirizar, como eu falei, para uma empresa de consultoria, que estabelece os mecanismos e as formas de controle para detectar e corrigir possíveis riscos ou desvios de conduta, devendo obedecer a normas vigentes a fim de mitigar autuações, multas e processos. Autuações seriam, por exemplo, aquelas condutas para, obviamente, você ser autuado no momento de cometer algum ilícito, sofrer alguma multa, sofrer alguma indenização, ou até mesmo vir a sofrer um processo administrativo ou um processo judicial, por ter cometido um dano, um ato ilícito. Então, aqui a gente tem, portanto, a empresa, ela, para desenvolver esse programa de compliance, ela precisa, pelo menos, desenvolver, claro, vai depender muito da sua atividade, do ramo da sua atividade, do que você faz, se você produz, se é produto, se é serviço, etc. Vai depender muito disso, né? De como a empresa funciona, de qual é o tamanho da empresa, etc. Mas, basicamente, qualquer empresa precisa ter noção, né, e preocupação em desenvolver essas áreas dentro do programa de compliance,
que aí vai ajudar, obviamente, a ela implementar na sua estrutura, no seu modelo de negócio, essa nova cultura corporativa. Então, ele precisa ter, por exemplo, um setor de controle de qualidade. Se for um produto alimentício, eu preciso saber, obviamente, uma empresa do ramo alimentício, né, de comidas e bebidas, sei lá, uma Ambev da vida. É óbvio que a Ambev vai ter um controle de qualidade dos seus produtos antes de fornecer para o mercado. Claro, é óbvio, ela não vai oferecer produto sem validade, produto que tem substâncias acima do permitido, né, gordura trans acima do permitido, sódio acima do permitido. Existem várias legislações que a empresa tem que cumprir. Imagine se a Ambev comercializa, o caso, por exemplo, daquela empresa lá de BH, Belo Horizontina, né, que colocou no mercado cervejas com substâncias tóxicas que, inclusive, levaram à morte alguns consumidores, né? Obviamente que a empresa pode ser responsabilizada. Houve uma investigação e, nesse caso, parece que foi intencionalmente, através de um funcionário, depois eu não acompanhei, eu vi algo por alto. Mas é óbvio que a empresa também pode ser, e isso pode, inclusive, até acabar com a imagem da empresa, né? É extremamente importante um controle de qualidade. Análise de riscos. Claro, eu preciso ter análise de riscos, é fundamental para saber os riscos que eu sofro como empresário, de vir a falir, por exemplo, ou até mesmo os riscos que a minha atividade pode ocasionar na sociedade. E eu preciso evitar esses riscos, obviamente, né? Monitoramento da atividade, eu preciso estar em constante monitoramento da minha atividade econômica, porque a atividade é dinâmica, a sociedade é dinâmica, e os reflexos e os impactos também podem modificar. É óbvio que um impacto que há 20 anos uma hidrelétrica causava, né, pode causar ou novos impactos atualmente se eu construir uma hidrelétrica na Amazônia hoje. Inclusive impactos que eu nem considerava antigamente que eram impactos na década de 80 e que hoje é impacto. Então, é preciso a gente monitorar constantemente a atividade. Eu preciso também definir medidas preventivas, obviamente, para evitar que o dano ocorra, para saber ter conhecimento dos impactos que eu realizo na atividade, na sociedade, os impactos que a minha atividade realiza na sociedade. Eu preciso ter o conhecimento, fazer inclusive um inventário, né, de tudo que o meu produto ou o meu serviço possa impactar na sociedade. E aqui eu estou falando até mesmo, gente, impactos positivos. O que a minha empresa gera de renda? O que a minha empresa gera de emprego? Isso, óbvio, é um impacto positivo na sociedade, né? O que a minha empresa gera de valor para a sociedade? Se ela contribui para reduzir as desigualdades, implementar, né, uma política de diversidade na sociedade. Boas práticas também, obviamente, faz parte aqui do programa de compliance, né, que eu possa desenvolver normas internas para os meus funcionários terem de seguir, até de disciplina, normas éticas, né, de não haver favorecimento, detrimento de um com o outro, enfim. E auditorias de fluxo do processo, de todo o processo da minha cadeia de produção, da minha cadeia de serviços. É necessário que seja feita a auditoria aqui, é primordial, né, no sentido de garantir um bom programa de compliance. Eu preciso ter uma boa auditoria. Se eu não tenho condições de ter auditores internos na minha empresa, que eu terceirize isso e que eu contrate uma empresa de auditoria para fazer a fiscalização, né, para fazer esse acompanhamento da minha atividade, do meu programa de compliance. Geralmente já está imbuído no programa de compliance, já está embutido no programa de compliance esse serviço de auditoria. Okay? Bom, aqui não tinha como não falar, mas eu vou passar rapidamente devido ao adiantado da hora, mas vocês sabem que em 2014 se deflagrou aí, né, se iniciou a maior investigação de corrupção, contra a corrupção na história do Brasil. A Polícia Federal deflagrou a Operação Lava Jato, maior operação de combate à corrupção, envolveu aí a Petrobras, uma empresa pública, né, e diversas empreiteiras e políticos de diferentes partidos foram responsabilizados. Esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina. E aí a gente vê um grande exemplo de como não adotar um programa de compliance, ou até mesmo
a gente sabe que em determinadas empresas tinha até não era um departamento de compliance que tinha, era um departamento de propina, justamente o oposto do que a compliance traz, né, para as empresas. Eu preciso ter um departamento de compliance para fiscalizar a minha atividade se a minha empresa está obedecendo à lei. E nessas empresas, algumas delas tinham um departamento de propina. Funcionários que estavam vinculados a esse departamento e trabalhavam, né, ofertando propina para determinadas outras empreiteiras, empresas e políticos brasileiros em prol, obviamente, de benefícios. E aqui é um infográfico que eu trago para exemplificar isso. O caminho do lucro e da propina no caso da Odebrecht, que isso é público, todo mundo sabe, aconteceu, foi processado, o processo é público e vocês podem tomar conhecimento, isso foi um infográfico do G1, e que nessa empresa, né, a Odebrecht, uma empreiteira do ramo da construção civil, ela pagava propina para um atravessador ou para um político, recebia o favorecimento através de leis, principalmente aqui MP, medidas provisórias, né, que, obviamente, sugava dinheiro público. E isso era um ciclo que funcionava, né, o caminho da propina da Odebrecht, o resultado, o lucro maior, que paga a propina e aumenta o caixa da empresa. Segundo os delatores, nessas investigações, a Odebrecht pagou políticos via doações de campanha, registradas no TSE, caixa 2 não registrados, dinheiro vivo, de propina, na verdade, né, com malas de dinheiro, vocês sabem muito bem, enfim, não preciso rememorar aí o que aconteceu, e ganhou em troca obras superfaturadas, leis para pagar menos impostos, ajuda em negócios no Brasil e no exterior e muito mais. Então, vejam aí que uma das maiores empreiteiras do país, né, foi responsabilizada, está sendo, ainda tem muitos processos, inclusive um dos presidentes foi preso, já está em prisão domiciliar, e isso, de alguma forma, desestabilizou, desestruturou por completo a atuação da empresa, em que muitos, inclusive políticos, foram responsabilizados também. Vejam como a corrupção ela está imbricada no sistema econômico brasileiro, infelizmente, não só político, mas principalmente no sistema corporativo, né, como eu falei. Aqui, uma das punições que o Odebrecht sofreu, obviamente, além de devoluções de valores, né, enfim, foi promover a capacitação em prevenção à lavagem de dinheiro. Parece até uma piada, né, mas é justamente aquela questão, né, de se você não vai aprender por bem, vai aprender por mal. Se você fez um dos maiores crimes de lavagem de dinheiro da história do Brasil, você, portanto, vai ter que capacitar os seus funcionários a aprenderem que isso é crime. E, portanto, identificar possíveis situações para saber, né, como funciona a lavagem de dinheiro, capacitar os funcionários, etc. Mas é óbvio, gente, que se isso não partir do líder, do gerente, do dono, os funcionários, portanto, não vão, né, aplicar. E se isso não partir de dentro para fora das empreiteiras, das empresas e das corporações, se isso não partir da sociedade como um todo, o sistema não vai mudar. Vejam como é algo muito mais abrangente, né, que o compliance pode atingir. Ele pode atingir a sociedade como um todo, inclusive dentro do setor público, que é o que mais nos preocupa. E aqui, para finalizar, eu trago o conceito, portanto, de compliance ambiental, que é um conceito de compliance aplicado à área ambiental. A gente estava falando até então bastante de corrupção, né? É óbvio que a corrupção, ela também impacta na área ambiental, porque a gente está falando de uma questão econômica que vai causar prejuízos devastadores para a sociedade, para as vidas humanas, para o trabalho, para a renda das pessoas, pode, inclusive, intensificar a pobreza das pessoas e pode diretamente impactar a qualidade de vida dessas pessoas, né? E, óbvio, sem falar dos crimes ambientais, dos danos ambientais
que essas empresas cometem. Vide Eletrobras cometendo dano ambiental, construindo Belo Monte, no Rio Xingu. Vide empresa Vale cometendo dano em Brumadinho. Vide várias empresas que estão cometendo dano e desmatamento ilegal na Amazônia neste momento, em tempos de Covid, em tempos de pandemia, como a gente falou no encontro passado. É óbvio que, em algumas situações, em alguns lugares do Brasil, a poluição atmosférica ela reduziu por conta de isolamento social, como a gente falou, por conta de quarentena, a produção tá reduzindo, né, o ritmo da produção de algumas indústrias. Elas não fecharam, mas elas reduziram aí o volume, e por conta disso a poluição. Por outro lado, em alguns lugares, como na região amazônica, principalmente desse país, uma das mais ricas do mundo, o desmatamento se intensificou, aumentou o desmatamento na Amazônia, como a gente viu, desde o início da pandemia, desde os últimos 2-3 meses até o atual momento. E isso já com dados apresentados pelos órgãos públicos, como o INPE, e que constatam aí, obviamente, o aumento, o avanço desse desmatamento, principalmente por conta do quê, gente? Como a gente falou no encontro passado, por conta da não fiscalização dos órgãos ambientais. A fiscalização em matéria ambiental ela é extremamente importante. Sem a fiscalização, eu não tenho como adotar boas práticas de compliance. Eu não tenho como adotar uma política de integridade para a empresa. Eu não tenho como fiscalizar, por exemplo, quem está desmatando, quem está descumprindo com a lei. Eu não tenho como punir essas pessoas, essas empresas e esses poluidores. E isso está gerando um crime devastador na Amazônia, um conflito agrário e fundiário muito maior, inclusive com leis. A medida provisória 910, ela caiu porque tinha validade, não foi aprovada, mas virou projeto de lei. E atualmente está para ser votado um projeto de lei que é oriundo da medida provisória 910 para regulamentar a grilagem e a mineração em terras indígenas. Para quê? Isso é essencial no momento de pandemia que se vive. É uma questão até que a gente precisa pensar. Para que acentuar essas atividades, regularizar atividades ilegais no meio ambiente? Então, com base em tudo isso, a gente começa a pensar. O compliance ambiental, ele é justamente o de acordo às normas ambientais. Eu preciso incutir na minha empresa a preocupação ambiental, a consciência ambiental, a consciência ecológica, a consciência da biodiversidade. Eu preciso, por mais que seja uma agência de publicidade, por mais que seja uma instituição de ensino, principalmente uma instituição de ensino, mas não que lida diretamente com um dano ambiental, mas que ela lida com a educação. Por mais que seja um restaurante, por mais que seja uma lanchonete, por mais que seja uma farmácia, por mais que seja qualquer, a gente precisa incutir, porque qualquer atividade vai gerar resíduo, por exemplo, qualquer atividade vai gerar impacto no meio ambiente, mínimo que seja um hospital, seja uma escola, seja uma faculdade, enfim, principalmente uma empresa que comercializa produtos ou serviços. Então, eu preciso incutir nessa cultura corporativa o compliance ambiental, que nada mais é o de acordo com as leis ambientais. Aqui eu trago um conceito. Tem o escopo de monitorar e assegurar que as empresas estejam cumprindo rigorosamente as leis e normas ligadas ao meio ambiente aplicáveis a cada negócio, prevenindo e controlando riscos inerentes. Por meio do compliance, qualquer possível desvio ou a mínima desconformidade em relação à legislação ambiental são identificados, controlados e devidamente evitados ou minimizados. Então, esse é o conceito do compliance aplicado à área ambiental. O ideal é que toda empresa que vá desenvolver um programa de compliance, ele pense também nas leis ambientais, óbvio, porque também são leis. Né? Mas muitas das empresas não pensam, muitas delas não pensam assim, justamente porque com ainda aquela cultura de que vai gerar custo, que vai gerar ônus cumprir com a lei. O conceito de compliance ambiental ele é extremamente importante e necessário
para as empresas adotarem, portanto, na estrutura do seu plano de negócio, a preocupação com as normas ambientais. Aqui eu trago, num site chamado Master Ambiental, que foram alguns aspectos de um plano de compliance de um compliance ambiental no setor da construção civil, que é uma área da atividade econômica que também gera muito resíduo, que gera muito impacto, né? E como se transformar uma construção civil sustentável. E aqui eles ponderaram, por exemplo, respeitar e apoiar os direitos humanos, reconhecidos internacionalmente na sua área de influência, assegurar a não participação da empresa em violações dos direitos humanos, apoiar a liberdade de associação e reconhecer o direito à negociação coletiva para os funcionários, eliminar todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, aqui também trabalho escravo, principalmente, erradicar efetivamente todas as formas de trabalho infantil da sua cadeia produtiva, e aqui a gente vai falar na próxima aula sobre cadeia de produção, né, cadeia de serviços, porque não basta eu comercializar, né? Eu sou lojista numa loja no shopping center, e, portanto, eu não fabrico a minha roupa, mas eu compro de uma indústria, de uma fábrica têxtil, de um fornecedor X. Se esse fornecedor que só fabrica, ali já vem a matéria-prima, já vem o algodão, já vem a linha, já vem o elástico, já vem o plástico, já vem tudo que é necessário para a fabricação daquela roupa, se aquela matéria-prima ele não sabe de onde vem, eu posso, até a origem da matéria-prima, responsabilizar todos os fornecedores por crime ambiental. Então, vejam ou por crime contra os direitos humanos. Então, vejam a real necessidade, né, de a gente tomar conhecimento de onde é que vem a origem dos nossos produtos. E nós, como consumidores, também temos essa responsabilidade, né? Como eu falei, comprar uma peça de roupa de uma loja que tem aí o elástico que é utilizado naquela calça, naquela camisa, oriundo de trabalho escravo ou de exploração de mão de obra infantil. Estimular práticas que eliminem qualquer tipo de discriminação no emprego, seja discriminação por sexo, raça, por qualquer tipo de forma de discriminação, etnia, enfim. Estimular, na verdade, é eliminar, na verdade, não é estimular práticas, estimular práticas que eliminem ou eliminar qualquer tipo de discriminação por orientação sexual, por corpo, enfim, qualquer tipo de discriminação. Assumir uma abordagem preventiva, responsável e proativa para os desafios ambientais, desenvolver iniciativas e práticas para promover e disseminar a responsabilidade socioambiental, como nós já vimos, a gente vai ver mais um pouco isso na próxima aula, incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente responsáveis, também vamos ver isso na próxima aula, né, principalmente energias renováveis, ou é uma forma de tecnologias ambientalmente responsáveis, estimular a utilização de energia renovável, porque a energia é o que mais impacta para o aquecimento global, para a camada de ozônio, para o efeito estufa, e é um dos principais problemas ambientais do mundo inteiro, na verdade, não só do Brasil. Então, a preocupação com a questão energética é muito grande, e que mais impacta, inclusive, mais até mesmo que o petróleo, porque utiliza de combustíveis fósseis. A base, né, do setor energético global é a utilização de energias não renováveis, que impacta muito mais violentamente o meio ambiente. E combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e suborno. Então, vejam que essas 10 medidas, elas são bem amplas, e elas não estão diretamente relacionadas com a questão social, econômica e ambiental, que é o tripé da sustentabilidade, e principalmente com algo a mais, com a questão cultural, com a questão principalmente, na verdade, já se diz hoje que a sustentabilidade ela precisa adotar não um tripé, mas 4 dimensões, que incluir a dimensão cultural nesse conceito, que é extremamente importante, né? E não tem como justificar num país chamado Brasil, em que a gente vê que a corrupção ela é extremamente violenta em todos os setores da sociedade, que é cultural do brasileiro ser corrupto, porque isso não é justificativa, né? Isso não é argumento para combater a corrupção.
né? Na verdade, não é cultura do brasileiro ser corrupto, é porque se instituiu num sistema político e econômico desse país que é mais fácil você obter o lucro através da corrupção. E a gente está vendo que se essa cultura não muda, né, esse novo pensamento não é embutido tanto e principalmente na esfera privada, porque o sistema ele é movido também pela esfera privada, da privada para a pública e da pública para a privada, como nós vimos na Lava Jato. Se isso de alguma forma não for incutido, não vai mudar a realidade brasileira, infelizmente. Então vejam quão poderoso esse instrumento do compliance pode modificar aí a nossa realidade. E por último, eu trago aqui, não tinha como não deixar de falar, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS, que são 17 objetivos e 169 metas que foram estabelecidos no Acordo de Paris, em 2015, que foi assinado na ONU em 2015, o Acordo de Paris com uma convenção do clima, uma das mais importantes. O objetivo é que seja aplicado esses ODS até 2030. E aí a gente tem aí a Agenda 2030, está aqui no site, inclusive vocês podem acessar, que é justamente a aplicação do desenvolvimento sustentável no mundo até 2030. O que esses países, quando assinaram esses objetivos, se comprometeram? Basicamente a esses 17 objetivos. O que eu quero destacar, e aqui não é somente, veja bem, estamos falando de desenvolvimento sustentável, tem a ver com todos esses, no mínimo, estabelecer e garantir esses 17 objetivos. Para que você tenha um desenvolvimento sustentável aplicado no seu país, na sua empresa, enfim, no seu negócio, você precisa adotar, e isso aqui é para todos aqueles que assinaram a declaração, e, portanto, não só para as pessoas jurídicas de direito público, não só para os estados, né, para a União Federal, para os órgãos públicos, principalmente para as empresas, tá? E, portanto, é necessário que seja implementado isso até 2030. Será que a gente consegue? Será que é possível? Será que é viável? Enfim. O que as empresas atualmente estão fazendo? Elas estão, dependendo do ramo da sua atividade, elegendo alguns objetivos que tenham a ver com o seu modelo de negócio. Claro, o ideal seria você eleger os 17, né? Não foi à toa que a ONU criou 17 objetivos, que para garantir um desenvolvimento sustentável até 2030, no mínimo, esses 17 objetivos devem ser incentivados e devem ser cumpridos, ok? Porém, para as empresas, a gente sabe que nem não dá, dependendo do modelo de negócio, que os 17 sejam aplicados. Então, o ideal é que se eleja alguns mais importantes, para que realmente você tome como bandeira do seu negócio e possa cumprir aí com o desenvolvimento sustentável. É bem importante falar que, atualmente, esses objetivos eles estão sendo comprometidos em tempos de Covid. Principalmente porque, no meio de uma pandemia como a do coronavírus, nunca vivenciada na história da humanidade, né, a maior pandemia aí do século XXI, sem dúvida nenhuma, a gente tem reflexos em todos os âmbitos da sociedade. Por exemplo, através de uma crise sanitária que vai gerar uma crise econômica e que no Brasil já está por dentro dessa crise sanitária e econômica uma crise política, né, impossível da gente não comentar. Então, o Covid, ele, por exemplo, vai dificultar a erradicação da pobreza. Porque a gente está vendo que, por um impacto econômico, né, muitas pessoas já tiveram seus salários reduzidos, muitas pessoas foram desempregadas, estão desempregadas, muitas pessoas não receberam auxílio emergencial do governo, e principalmente a população mais vulnerável não tem como trabalhar, não tem como viver, não tem nem como garantir o seu isolamento. E não é por uma situação de que a economia vai quebrar. Num Estado que se preze, que seja digno, que se preocupe com o seu povo, garante dignamente, por condições econômicas, principalmente que a população mais vulnerável fique em casa e cumpra com o isolamento social. Para isso, o Estado tem que ser atuante. O Estado, por exemplo, tem que cumprir com o seu programa de compliance, né, no caso, e garantir auxílio emergencial para essas pessoas que mais precisam. Então, não é que se a gente não cumprir com o isolamento social, a economia vai quebrar.
esse é um discurso totalmente defasado, que vai contra, inclusive, as orientações da própria OMS e da maior parte dos países do mundo, né, que estão aí tentando enfrentar essa pandemia. Outro, obviamente, que está diretamente relacionado com a erradicação da pobreza é a fome. Como é que eu vou garantir fome zero até 2030? Principalmente no meio da pandemia, em que pessoas não têm condições nem de comer, de lavar a mão, né? Boa saúde e bem-estar, da mesma forma, a qualidade de vida está sendo impactada. Os problemas psicológicos na sociedade estão se agravando cada vez mais por conta desse isolamento social. O contato social está sendo negado, e isso é extremamente importante, porque nós não somos só um corpo biológico, nós somos um corpo psicológico, nós temos sentimentos, temos valores e temos, enfim, somos um ser social. Precisamos nos conectar não só virtualmente, mas principalmente presencialmente, fisicamente, né? Então, isso pode impactar também a saúde. Educação com qualidade, eu não vou nem entrar nesse assunto, tem muitos alunos meus nos assistindo aí, é óbvio que a gente vai ter que se adaptar nesse momento de isolamento social e de pandemia, e aí a gente, por exemplo, uma das formas, não sei se eu teria desenvolvido esse curso se a gente não tivesse em pandemia. Uma dos incentivos que eu tive de desenvolver esse curso na internet, por exemplo, online, um mini curso online, foi justamente por conta da pandemia. E a gente precisa, sim, se adaptar aos novos tempos, uma educação EAD, uma educação online. Porém, é importante, a gente precisa se preocupar se essa educação ela vai ser de qualidade. É óbvio que ela não substitui a educação presencial, na minha opinião, como professor, que sempre fui de sala de aula, eu nunca fui professor EAD, eu sempre fui professor de sala de aula, eu sempre precisei ter o contato físico, olho a olho com meus alunos, e eu acho que isso é insubstituível. Porém, a gente precisa, pelo menos no momento atual, se adequar a essas novas tecnologias que podem fornecer para a gente, com a preocupação, obviamente, se todos têm acesso, né? Isso é uma preocupação, principalmente nós de uma universidade pública precisamos ter, é inegável. Será que todos têm acesso? Será que todos têm acesso à educação? E será que todos terão com qualidade, né? Qual é a qualidade que esses alunos e essas pessoas terão de viver dentro das suas casas, né, para estudar? Eles vão conseguir estudar com qualidade? Enfim. É uma outra questão. Igualdade de gênero, tem vários estudos saindo que as mulheres estão sofrendo muito mais com o isolamento social do que os homens, que grupos vulneráveis estão sofrendo muito mais com a isolamento social do que com os homens, com a pandemia, os reflexos do coronavírus, enfim, vários estudos nesse sentido. Água limpa e saneamento, não vou nem comentar aqui, mais de 50% dos municípios brasileiros não possuem rede de esgoto, água encanada. As pessoas não têm água para lavar a mão nas suas casas, né? Nós vivemos, de certa forma, em condições de privilégio, né? Porque temos aí condições mínimas de ter uma água na nossa torneira para lavar a mão. E a maior prevenção dessa pandemia é lavar a mão, né, com sabão. É a forma mais básica de se proteger do coronavírus. Energia acessível e limpa, também uma outra situação. A gente sabe aí que a produção das indústrias reduziu a poluição, né? Portanto, por que não agora, quando se voltar a todo vapor, por que não se repensar o modelo energético da minha empresa? Eu, como empresa, consumo energia, óbvio. E por que não eu posso consumir uma energia mais limpa? O que eu posso fazer para produzir a minha própria energia? A gente vai falar um pouco disso na próxima aula. Emprego digno e crescimento econômico. Dignidade, a gente nem precisa aqui demonstrar. Dignidade tem a ver com inclusão, dignidade tem a ver com diversidade, dignidade tem a ver com qualidade de vida. E óbvio que isso impacta no crescimento econômico. Se eu tenho na minha empresa funcionários que trabalham felizes, que trabalham satisfeitos, que são valorizados, que têm qualidade de saúde, de bem-estar, é óbvio que eles vão produzir muito mais. Não tenho nem o que questionar isso. Indústria, inovação e infraestrutura também é um outro desenvolvimento, outro objetivo importante, porque aí está impactando diretamente o setor industrial, né, garantindo aí uma inovação, garantindo logística, infraestrutura, mas que sempre esteja visando aí com a questão do meio ambiente.
redução das desigualdades. E aqui todos devem se preocupar. Não é porque eu sou de uma empresa do setor privado que eu não tenho nada a ver com a desigualdade desse país. Muito pelo contrário. Eu preciso me preocupar. Isso faz parte da mudança de comportamento do setor corporativo, que precisa se responsabilizar, sim, porque o seu produto e a sua atividade, como eu falei, o seu serviço, impacta na sociedade. Claro, eu preciso saber qual é o meu consumidor final, qual é o meu público-alvo, mas eu preciso que, mesmo dentro dessa bolha, se for o caso, eu preciso impactar positivamente essas pessoas, para tentar reduzir essas desigualdades. Cidades e comunidades sustentáveis também é outro ODS extremamente importante. Eu preciso garantir a sustentabilidade para todos. A sustentabilidade não é para um grupo. Eu preciso garantir para toda a comunidade, para toda a cidade. Uma cidade sustentável é a garantia digna de um meio ambiente equilibrado, com todos os direitos sociais da Constituição, para todos. Okay? Que todos tenham acesso a um meio equilibrado, acesso a instituições sociais, por exemplo, acesso à questão econômica, enfim, todas os tripés da sustentabilidade. Consumo e produção responsáveis também está linkado com indústria, está linkado com redução das desigualdades, cidades, comunidades sustentáveis, combate às alterações climáticas, a gente vai falar um pouco também sobre isso no próximo encontro, vida debaixo d'água, que aqui é a preocupação com os recursos hídricos, fornecimento de água, com a biodiversidade marinha, que é extremamente rica e importante, vida sobre a terra, aqui, obviamente, com a flora e a fauna, né, de todos os elementos que compõem o ecossistema. Eu preciso, e aqui com destaque para o desmatamento na Amazônia, como eu falei, em tempos de pandemia, paz, justiça e instituições fortes. Isso daqui num país atual em que quer flexibilizar, quer desmantelar e quer destruir algumas instituições, isso daqui é um ODS extremamente importante, que tem que ser sustentado e tem que ser agarrado por unhas e dentes por toda a sociedade, principalmente pelo setor corporativo, que tem muita influência no meio político. Né? Então, isso daqui é extremamente importante, que o mercado, que a economia, que os grandes empresários saibam que sem uma justiça, uma paz e umas instituições fortes, não há política no país. Né? Isso é extremamente importante. E parcerias em prol das metas, que eu faça parcerias, que eu tenha parceiros, que eu tenha stakeholders, que se importem com todas essas metas, que possam aí garantir um desenvolvimento sustentável, que possam influenciar a sociedade de uma forma positiva para incorporar essa mudança de paradigma, essa mudança de cultura, que é extremamente necessária, principalmente para a gente superar a crise que está aqui batendo na nossa porta, que é a crise econômica pós-pandemia. Último slide. Aqui é um prêmio que é desenvolvido que é um prêmio Compliance Brasil, que é uma ONG, que desenvolve esse prêmio para premiar empresas sustentáveis no Brasil que desenvolvam uma estrutura de compliance adequada ao edital dessa ONG. O prêmio vai ser entregue dia 18 de junho de 2020, aqui em São Paulo, de forma online, justamente para incentivar aí as empresas a aplicarem um compliance ambiental nas suas estruturas. Ok, gente? Como referência, portanto, eu deixo com vocês o texto, o Instituto do Compliance Ambiental no Contexto da Sociedade Plurissistêmica, bem interessante esse texto, que vai justamente analisar a importância do compliance ambiental no interior da sociedade, das organizações, e sendo nesse conceito plurissistêmico, porque ela precisa se importar com todos os sistemas reguladores da sociedade, com todas as normas que regulam a sociedade, em todos os âmbitos da sociedade, né? No político, cultural, ambiental, econômico, social, enfim, todos os âmbitos. Aqui está o link. Eu deixo com vocês um podcast bem interessante sobre gestão de compliance ambiental, né, que vai falar sobre gestão, vai falar da importância do compliance. Eu já escutei esse podcast, é bem interessante, é no YouTube, vocês podem ouvir e até estudar para aprofundar muito mais essa questão da gestão, da governança, que é a base do compliance. E eu deixo aqui um vídeo do TEDx Talks, do Michael Porter. Ele é professor de Harvard, da Business School of Harvard, e ele fala aqui sobre o caso para permitir que negócios resolvam problemas sociais.
como é que o meu negócio, como é que o meu modelo de negócio pode impactar positivamente a sociedade. Como é que eu posso ser um agente transformador para melhorar uma sociedade. Eu acho que, na verdade, gente, é isso que me motivou a fazer esse curso e isso que, de alguma forma, me leva a estudar esses assuntos. Porque eu não consigo vislumbrar, num futuro próximo, uma sociedade melhor, uma sociedade mais desenvolvida, sem a preocupação de todos, na verdade, não só do poder público, mas de todos, sem se preocupar com o meio ambiente, sem se preocupar com os problemas sociais, sem se preocupar com a redução dessas desigualdades. E com a inclusão de todos, que todos tenham direito a tudo, na verdade, né? Acho que essa que é a grande mensagem que a gente pode dar. Então, aqui na dica do dia, já ia esquecendo, é um filme, O Homem que Derrubou a Casa Branca, Mark Felt, que fala justamente da crise do Watergate de 1974 nas eleições do Richard Nixon. Então é bem interessante para quem quiser aprofundar aí para saber como que aconteceu no escândalo. E aí já começou o movimento de criação de leis, regulação contra a corrupção, regulação da lavagem de dinheiro, tudo que a gente viu na aula de hoje. Ok? Muito obrigado, boa quarta, boa semana para vocês, se cuidem e fiquem em casa. Um abraço a todos.